Boa tarde. Acho que todo mundo estava esperando esse resultado, né? Acho que a gente tem que esclarecer para a população o entendimento desse número e no que se insere no contexto do programa de prevenção da Covid em São Paulo e no Brasil, o resultado dessa taxa global e como a gente não minimizar essa estratégia por um resultado que não foi parecido com o de outras vacinas, né? Então, entender que quando eu soltei esse resultado de taxa global, eu estou levando em consideração todos os espectros da doença. Forma leve, forma moderada, forma grave, mas quando eu faço uma análise mais detalhada dos dados que foi apresentado agora lá na coletiva de imprensa, dá muito claramente para entender que a vacina ela protegeu contra formas graves, ela teve um impacto em internação. Isso é muito importante, porque você tem um impacto de uma taxa global de 50 e poucos por cento, então as pessoas podem até pegar a doença, mas elas não vão evoluir para forma grave, elas não vão sobrecarregar o sistema de saúde, ou seja, vai ter um impacto do ponto de vista de saúde pública. Então, é muito importante nesse momento a gente não ter esse movimento anti-vacina ou mesmo colocar essa vacina como vacina inferior, porque, como bem colocou o Renato com relação ao que se é necessário para um país. É necessário ter vacina, é necessário ter a campanha, ampliar essa cobertura, começar a ter a vacina, para a gente ter um impacto nesses desfechos de internação, já que se mostrou que essa vacina tem essa propriedade do ponto de vista de diminuir casos graves e pacientes internados com formas severas da doença. Para a gente começar a destrinchar isso, doutor, esse número, queria olhar primeiro para a taxa de eficácia global, 50,38%. É claro que se alguém vira para mim e diz, olha, eu tenho aqui um produto A que tem mais de 90% de eficácia e um B, 50,38%, para muita gente dá aquele um banho de água fria, assim, poxa, eu tenho um que tem 40 e tantos por cento a mais. O que é exatamente a taxa de eficácia global e o que significa essa diferença? Mais de 90 para 50,3%. Olha, primeira coisa é entender que a taxa global é a prevenção de qualquer apresentação de qualquer forma de doença, forma leve, forma moderada, todas as apresentações clínicas possíveis. Só que não dá para a gente comparar, é importante a gente entender que são estudos diferentes, com populações diferentes, com apresentação de dados que também podem ser questionados. Então, por mais que a população, você olhe o dado lá, 95% da Pfizer, a comparação e a interpretação de utilização das vacinas tem que ser num contexto muito mais amplo do que isso, né? Eu tenho que pensar em cadeia de conservação, em custo da vacina, possibilidade de produção nacional, e entender que por mais que as pessoas possam até pegar a doença, elas não vão evoluir para forma grave. Então, a questão da eficácia global é um número que leva em consideração você não ter nenhuma apresentação nenhuma da doença, nem forma leve, nem moderada, você está totalmente protegido. E mesmo se você for olhar os dados de outras vacinas da Moderna e vacinas da Pfizer, se a gente olhar com bastante cuidado na análise desses dados, até hoje saiu um editorial bastante interessante questionando essa questão, até se realmente as vacinas da Pfizer e da Moderna, se a gente fazer uma análise detalhada, elas excluíram da análise alguns pacientes que tinham a probabilidade de ter Covid, mas eles não tinham sorologia ou PCR positivo. Então, isso não minimiza, acho que é importante falar para a população que esse valor 50% não minimiza o impacto e a necessidade que a gente vai ter, principalmente nas populações vulneráveis, de ter essa vacina disponível para a gente diminuir a pandemia em São Paulo, pedir que os hospitais fiquem mais cheios do que estão nesse momento. Então, realmente é importante esse entendimento e interpretação desse dado que, apesar de ter uma eficácia global que não foi parecida com as primeiras vacinas que foram aprovadas no mundo, não tira o valor do ponto de vista de saúde pública com relação a diminuir caso grave, diminuir doença, paciente que morre, paciente que vai ser internado nos hospitais. Ainda sobre o estudo, durante a coletiva, o Butantan, o Instituto Butantan, o diretor-presidente de Mascovas, falou que esse foi, em relação à vacina, como o senhor também falou, o estudo mais amplo. Eles escolheram fazer um estudo mais amplo e isso resultou em um número, entre aspas, mais baixo de eficácia. Qual a diferença que a gente tem nesses estudos? O que o Butantan fez foi basicamente, vamos testar todo mundo para ter o número... É mais real esse índice? A gente pode chegar a falar isso? É um estudo de vida real. Eu incluí voluntários, profissionais de saúde que estavam extremamente expostos ao vírus, porque eu posso incluir pessoas que não estavam tão expostas. Outros estudos feitos em outros locais do mundo, a gente tem que entender qual é o grupo, qual é a população que foi inserida, qual é a vulnerabilidade delas, qual é o grau de exposição. Nesse estudo foram incluídos profissionais de saúde que estavam realmente expostos ao coronavírus. Era o número maior de voluntários. Se teve estratificação para se avaliar qual era a forma leve, moderada e grave. Então,
teve uma avaliação de mais possibilidades. Então, talvez não, com certeza é um estudo que se aproxima da vida real, do mundo real, mas em contrapartida, mesmo sendo um estudo, como eu volto a dizer, com relação a essa eficácia global de 50 e poucos por cento, a gente tem que entender e avaliar o extrato do estudo que vê a avaliação de pacientes com evolução para forma grave. Então, isso realmente tem que ser falado para a população, porque senão a gente vai criar um negacionismo maior ainda com relação a essa vacina, e realmente é a grande vacina que a gente vai ter disponível junto com a vacina de Oxford no Brasil. Então a gente não pode perder a oportunidade de ter na cabeça da população a importância de aderir a essas campanhas de vacinação quando elas começarem em São Paulo e no resto do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente chega aos números a 78% para casos leves e a 100% de internações. Primeiro, uma pergunta de um ouvinte ou uma ouvinte que mandou aqui de São Paulo, falando assim: fiquei com uma dúvida, quando a gente fala em 78% de eficácia de casos leves, o que significa o restante, os outros 22%? 78% não vão ter nenhum sintoma, é isso? Olha, é importante a gente explicar, né? O que acontece? Quando tem esse número de 78%, quase 80% das pessoas, se expuserem ao Covid, elas não vão ter nem aquela forminha leve da doença, que é tipo dor de garganta, dor no corpo. Então, entender essa graduação clínica. Existe paciente que faz forma leve da Covid, existe paciente que precisa de internar, que é uma forma mais moderada, precisa de oxigênio, e existe o paciente grave que vai ser entubado. Então, quando se foi apresentado os dados da vacina Coronavac hoje, se foi estratificado, se foi colocado qual o nível de proteção para cada grupo desse de manifestação clínica. Então, ela consegue pedir quase 80% se a pessoa pegar, ela não ter nenhuma forma leve da doença. Isso também é importante, né? Agora, quando eu falo de taxa global, eu levo em consideração todos os estratos, por isso que esse número caiu, porque para todos os grupos não tem a mesma eficácia, mas importante essa estratificação para pacientes graves também. A de pacientes graves, esse é o número que chama atenção. No momento que a gente está vendo as internações aumentarem, a gente está vendo, como aconteceu lá no começo da pandemia, um colapso na saúde no Amazonas, por exemplo. Quando a gente fala em 100% contra casos graves e internações, num cenário da população vacinada, a gente não tem ninguém precisando ser entubado, ser internado por causa da Covid? É exatamente isso. Imagina só num cenário de uma população, de uma área geográfica, que a gente vacina e tem uma cobertura vacinal grande, especialmente da população idosa mais vulnerável, e que a gente consiga impedir que quase a totalidade dessas pessoas não sejam entubadas, não ocupem leitos, e levando em consideração também, que é muito importante, que foi apresentado hoje, a segurança de evento adverso da vacina, né? Febre, dor no local, eventos completamente administráveis do ponto de vista que a população morre de medo de evento adverso, de que vai ter problema grave. E o que se mostrou realmente que uma vacina segura, uma vacina que protege contra a forma grave. Então é hora da gente respirar com fundo, olhar esse dado, explicar para a população e realmente se apressar no sentido de liberação dessa vacina do ponto de vista de começar uma campanha de imunização, vacinar a população vulnerável e prever para os próximos meses, se a gente tiver essa cobertura vacinal ampliada, a gente dar um alívio para o sistema de saúde, impedir de ter lockdown, melhorar até, se a gente pensar até no segundo momento, até a questão que a população sempre se preocupa com a parte econômica, com o funcionamento da sociedade nesse sentido. Se a gente tiver cobertura vacinal ampla, vacinar a população vulnerável, a gente não vai ter taxa de ocupação alta, a gente não vai ter provavelmente lockdown, e todo o sistema de funcionamento do resto das instâncias melhora também, né? Dado então, doutor, o número saiu, o número de eficácia global, a gente tem os outros índices, cumpre o que a Anvisa e a OMS determinaram como mínimo 50% de eficácia global. Claro que a gente não tem ali acesso ao mínimo detalhe de burocracia mesmo na Anvisa, que é importante ter agora, mas não existe em tese nenhuma restrição a aprovar essa vacina e ela começar a ser aplicada nos brasileiros. De forma alguma, a gente tem os dados com maior transparência. Hoje essa coletiva foi importante para a gente poder mostrar como foi o desenho, como eles se basearam para construir esse dado para cada grupo, eficácia global, as eficácias relacionadas a subgrupos específicos de apresentação clínica. Então, foi muito relevante se colocar esse dado para a população, com especialistas presentes nessa coletiva de imprensa que comentaram os resultados. Então, é hora da gente realmente ter essa vacina como uma das possibilidades do nosso país para ter o início de cobertura vacinal, acreditar realmente que a gente vai ter que ainda ter isolamento, usar máscara, mas à medida que a gente aumentar essa cobertura vacinal dos vulneráveis, a gente fica menos suscetível a lockdown, a sobrecarga de serviços de saúde dos hospitais. Isso é muito importante dentro da pandemia de uma forma global. Doutor, eu tenho só mais duas perguntas para a gente finalizar.
Primeiro, e essa é uma pergunta que sempre aparece, quem teve Covid pode ter reinfecção, também tem que ser vacinado. Mas aí qual é a minha pergunta? Muita expectativa também para saber, a partir do momento em que alguém tomar a vacina, aí seja a Coronavac, a da Pfizer, a AstraZeneca, a gente já tem ideia de essa vai ter que ser uma campanha anual, essa vai ter que ser uma campanha semestral, as pessoas vão ter que estar lá no calendário todos os anos, vão ter que tomar o febre amarela, que dura 10 anos. Como é que isso deve funcionar? Esse dado a gente já tem? Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque a gente vai ter que entender qual é a durabilidade dessa resposta imunológica vacinal. Isso a gente não tem essa resposta, vamos ter que estudar, observar a evolução de título de anticorpo. Então, a gente entra numa chamada fase 4, depois que essa vacina começar a ser liberada, que é observar o que vai acontecer no mundo real com relação à durabilidade dessa resposta, título de anticorpo. Então, a gente não tem essa resposta, mas é uma pergunta muito importante que vai ter que ser estudada com o decorrer da ampliação do começo dessa vacina no mundo e de todas as tecnologias, e entender que para cada tecnologia eu posso ter uma durabilidade diferente, e isso vai ter que ser avaliado com muito cuidado pela comunidade científica. Sem dúvida. Para a gente fechar, doutor, eu imagino, e é o sentimento também de muitos ouvintes, a gente está na expectativa, o braço está pronto, como diz a brincadeira, todo mundo esperando para tomar a vacina. Exatamente, levanta a manga para a gente tomar a vacina. Queria te perguntar isso, depois de assistir essa coletiva, como você falou, doutor, é a vacina que a gente tem, é a Coronavac, é a que tem o maior número de doses, é a que está pronta, é a que, se precisar, pode começar amanhã uma campanha de vacinação. Qual o seu sentimento depois de tá na linha de frente do combate à pandemia, trabalhando durante tanto tempo, de assistir essa coletiva de imprensa e ver, a vacina tá aí, os dados são esses? Eu tive dois sentimentos. Primeiro, de alívio por ver essa realidade com relação a pacientes graves, eles mostrarem também com poucos eventos adversos. E meu segundo sentimento foi de preocupação, no sentido da população entender que esse número não é um número que minimiza o impacto que essa vacina vai ter. Então, a grande vontade realmente é tentar explicar para a população que isso é um dado para a gente comemorar, tem uma importância histórica a questão dessa vacina para o Brasil e para vários locais do mundo que vão ter acesso a essa vacina. Então, por favor, vamos ter tranquilidade e ver esses dados, acreditar na comunidade científica e não, de uma certa forma, politizar esse assunto e gerar uma conclusão errada. Precisamos ter confiança e entender que realmente é um ótimo resultado, apesar desse número não ter sido o número que a gente esperava escutar, 90%, 80%, porque taxa global é uma coisa e a eficácia em grupos específicos de evolução de forma grave talvez seja mais importante até do que essa taxa de eficácia global. Então, entendam isso, não é para a gente achar que é ficar triste, pelo contrário, temos que comemorar e torcer o mais rapidamente possível que essa vacina já comece a ser administrada para todos os locais do Brasil, não só em São Paulo. Sem dúvida nenhuma. A gente sempre foi... O Brasil é uma referência global em imunização, em campanhas desse tipo, que a gente continue sendo e não tem por que desconfiar da ciência. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez, um bom trabalho e até uma próxima. Obrigado, gente. Boa tarde.